Prezados irmãos, prezadas irmãs, esse evangelho que nós acabamos de proclamar e que vocês acabaram de ouvir fala para nós sobre o profeta Elias. Como você sabe, ou se não sabe, como você precisa saber, Elias, em todo o Antigo Testamento, é talvez um dos personagens mais importantes. Se o Novo Testamento tem como os dois grandes personagens, Jesus, Maria, o Antigo Testamento tem como dois grandes personagens, Moisés e Elias. É por isso que quando Jesus está no Monte Tabor, aparece diante dele Moisés e Elias, representando isso, todo o Antigo Testamento. Moisés representando e Elias representando a lei e os profetas. E Elias então tem essa simbologia. Ele é a representação de todos os profetas. Ele foi considerado o maior dos profetas. E por isso, Jesus utilizou Elias como um símbolo para dizer que assim como Elias veio para preparar o coração do povo, também João Batista veio para preparar o povo que iria receber Jesus. Mas olha que interessante, se você for pegar o Antigo Testamento e for olhar a vida de Elias, você vai ver que Elias foi muito perseguido. Havia um rei no tempo de Elias chamado Acabe. Esse rei tinha uma esposa que perseguiu muito Elias. E por causa dessa esposa de Acabe, Elias teve que se esconder. Elias teve a sua cabeça colocada a prêmio. Elias ficou por muito tempo dentro de uma gruta, praticamente passando fome, sem ter como sair. E Deus ali dando para Elias o pão de cada dia para não deixar que ele morresse de fome. A Bíblia diz que um corvo vinha trazer um pão para Elias, e Elias se alimentava, e Elias ali ia restabelecendo suas forças, mas Elias passou por crises até, e chegou a pensar em desistir, e chegou a desejar a morte, porque ele estava sofrendo muito. O rei Acabe havia prometido que não dormiria, que não descansaria, enquanto não encontrasse Elias, enquanto não assassinasse Elias. Jesus utiliza a figura de Elias para falar de João Batista, que também foi um homem de Deus, que também foi uma pessoa que pregava a palavra, que também veio para preparar os corações, mas esse João Batista que também foi muito perseguido. João Batista, assim como Elias, também atraiu a ira da esposa do governador. No tempo de João Batista, o nome dessa mulher era, você já deve ter ouvido falar nesse nome, Herodíades. Herodíades tomou ódio de João Batista, porque João Batista falava para Herodes que Herodíades não era a pessoa certa para ele. E ela, por não aceitar que João Batista abrisse os olhos de Herodes, tramou a morte de João Batista. Então veja você, a história de Elias é bem parecida com a história de João Batista. Dois homens que serviram a Deus, dois homens que pagaram um alto preço, e dois homens que não desistiram, que foram até o fim. E Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, não só com Elias, não só com João Batista, eles também vão fazer isso comigo. Então perceba, Jesus se incluindo nesse grupo de pessoas que vieram ao mundo, que vieram cumprir uma missão, de pessoas que procuravam falar a verdade, anunciar a palavra de Deus e que sofreram muito. João Batista sofreu muito, Elias sofreu muito, e Jesus nem precisa de falar, porque você já sabe o tanto que ele sofreu. Mas sabe qual é a mensagem que eu acho que a igreja gostaria de nos transmitir nesse dia? É que Jesus, ao contrário de João Batista, que talvez não sabia o tanto que ia sofrer, ao contrário de Elias, que talvez não tinha noção quando ele começou, que ele passaria por tanta coisa, Jesus já veio ao mundo sabendo que ele passaria por todo aquele sofrimento. Jesus já veio ao mundo sabendo que ele iria ser condenado injustamente e que ele seria pregado na cruz. Agora olha que interessante.
mesmo sabendo que ele seria tão maltratado e que as pessoas iriam crucificá-lo, Jesus em nenhum momento se revoltou, Jesus em nenhum momento desanimou, Jesus em nenhum momento desistiu de fazer o bem. É como se a igreja estivesse dizendo para você, você que hoje vem sofrendo, você que hoje está passando por grandes tribulações, você que também vem pagando um alto preço por ser quem você é, talvez por falar a verdade, talvez por ser uma pessoa honesta, talvez por não querer prejudicar ninguém, talvez por não querer se associar com pessoas que fazem o mal. Você está passando por uma grande tribulação e pagando um alto preço. E nessa hora você começa a pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena sofrer? Será que vale a pena pagar na própria carne um preço por querer fazer o bem, por não querer me associar ao mal? Jesus vem dizer para você, com base nesse texto, que vale sim a pena. Vale a pena você fazer parte do grupo de Elias. Vale a pena você fazer parte do grupo de João Batista, do grupo de Jesus. Porque eles foram pessoas que fizeram apenas o bem. E apesar disso sofreram muito. Mas eles não desistiram de fazer o bem. Porque eles sabiam de uma coisa: o bem sempre vence. O mal pode gritar alto, o mal pode nos amedrontar e pode falar forte, mas o mal não vence o bem, nunca. E a ressurreição de Jesus Cristo para nós é a certeza de que o bem vence o mal. E assim que nós possamos então entrar no Natal com esse pensamento, com essa mensagem no nosso coração. Esse Jesus que nasceu no Natal sabia que ia passar por tudo aquilo. E mesmo assim, Ele quis estar conosco, Ele quis pagar o preço. Porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que não cede ao mal, Ele é um Deus que veio para nos mostrar que ainda que estejamos cercados por pessoas maldosas, ainda que estejamos cercados por pessoas desonestas, nós não devemos abrir mão dos nossos valores. Ainda que nós venhamos a sofrer, ainda que nós sejamos discriminados, condenados, percamos o emprego, ainda que a nossa própria família fique contra nós, não podemos desistir de seguir o caminho do bem. Porque esse caminho, que é o caminho da salvação, nos dá a vitória. Que você, meu irmão, minha irmã, possa celebrar o seu Natal com essa certeza. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar sendo humilhado, mas eu não desisto de fazer o bem, porque com certeza no final o Senhor Deus me dará a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.